é o chip Pentium. Entre as novidades da feira de computadores está o novo chip Pentium. Ele vai substituir nos próximos meses o modelo 486. O Pentium é um sistema inteligente de alta performance e grande capacidade de processamento. Os computadores montados com Pentium começam a atingir níveis de segurança equivalentes aos mainframes, computadores de grandes empresas. O chip é o cérebro do computador, uma pastilha de silício de 1 centímetro quadrado. É a responsável por uma série de funções. A cada ano, os chips ficam mais potentes e a velocidade de processamento dos computadores cada vez maior. No Pentium, o aumento de performance é de 2 a 4 vezes o 486. Então você tem uma multiplicação como se seu carro fosse de 2.0 para 4.0. Movimento no mercado financeiro. Um produto mais saudável. Primeiro, é preciso observar muito bem os alimentos. Às vezes, você consegue ver excesso de veneno. No caso das verduras, nós temos aqui um exemplo. Essa verdura aqui, ela foi produzida numa horta sem nenhum veneno, sem nenhum agrotóxico. Então nós temos aqui as folhas, né, que estão com algumas perfurações. Isso aqui foi ataque de alguns insetos. Olha, nós temos aqui inclusive insetos aqui ainda no meio. Mas nós temos uma garantia que ele não tem nenhum agrotóxico. Ao contrário, você pegar uma outra verdura, né, que foi produzida em hortas que receberam agrotóxico, você vai ver que ela é uma verdura perfeita, não tem perfuração, as folhas são muito mais bonitas. Uma fruta pequena e com alguns defeitos também pode ter menos veneno do que uma mais bonita. E é aí que entra a principal dica. Não se preocupe tanto com a aparência do produto. Às vezes, a qualidade do menor ou mais feio pode ser melhor. Na hora de comprar, então, sempre dá preferência mais pensando na qualidade e não na beleza que elas nos aparecem. E na hora de preparar verduras e legumes, aí é preciso lavar tudo muito bem. O importante é lavar muito bem, folha por folha, olhando dos dois lados, ela por inteiro. Isso vai retirar alguma coisa que estiver por cima. Esse é só realmente o que estiver na superfície. Como não dá para eliminar totalmente os agrotóxicos, outra alternativa é procurar consumir sempre que possível produtos que não recebem veneno. Em várias regiões do país já existem plantações como essa horta municipal em Mandaguari, no norte do Paraná. Aqui, as pragas são combatidas com defensivo caseiro. Só verduras como essas, portanto, estão livres de qualquer agrotóxico e garantem uma alimentação mais saudável. Em São Paulo, os alimentos sem agrotóxicos podem ser encontrados nas lojas de produtos naturais e também na feira que acontece todos os sábados das 7 horas da manhã. Quilo de soda, meio quilo de sebo de boi derretido e 400 gramas de fubá. E aqui nós temos também folhas de eucalipto que nós vamos cortar e adicionar à massa para dar um cheirinho gostoso ao sabão. Como se vê, é muito fácil fazer o sabão de abacate. O negócio é fazer a massa e isso não tem mistério. A Aparecida está colocando aqui o caroço. Isso é para quando a pessoa for fazer o sabão e demorar para utilizar a massa, deve-se colocar o caroço por perto para não deixar escurecer o abacate. São 6 quilos de abacate que vão ao tacho de cobre. Tem que ser de cobre, porque este material é resistente à soda. Se o utensílio fosse de alumínio, a soda iria corroê-lo. Em seguida, adiciona-se meio quilo da soda e mistura-se tudo por 5 minutos. Depois é a vez do sebo derretido. O próximo ingrediente que vai à mistura é o fubá peneirado. Tem que mexer bem. Silvia, e para que as folhas de eucalipto? Nós utilizamos as folhas de eucalipto da variedade Citriodora, porque elas já têm um cheiro bem característico que vai ajudar a dar um aroma no sabão. Em 2 horas o sabão estará pronto. Aí é só despejá-lo na bandeja protegida com um plástico. Porque no Brasil não existem mais as africanas puras. Isso quer dizer que o grau de agressividade dessas abelhas é menor. Por outro lado, a produtividade é maior, além de serem mais resistentes a doenças por causa do melhoramento genético que foi acontecendo com os cruzamentos. Mesmo sendo menos agressivas, as abelhas africanizadas não podem ser tratadas com descuido por parte do apicultor. O macacão e a máscara são indispensáveis. A luva não é usada pelo professor para não dificultar o manuseio dos favos.
Mas o formigador é muito importante. Ele serve para espalhar a fumaça que acalma as abelhas. O formão deve estar por perto do apicultor, de preferência na mão, para facilitar a retirada dos quadros com os favos sempre colados na colmeia. Após dar a fumaça na entrada da colmeia, a fumaça tem a finalidade de mascarar a liberação de cheiros, de feromônios de alarme que as abelhas exalam logo quando nós lidamos com elas. Qual é a sensação que a abelha tem quando ela recebe a fumaça em cima delas? Elas têm uma sensação de fogo próximo, e de tal forma que elas procuram os favos de mel para encher o papo, e quando elas liberam o feromônio de alarme, a fumaça tem a finalidade de mascarar a liberação desse feromônio. Em seguida, nós passamos a abrir a colmeia pela tampa sem grandes brutalidades, para não torná-las agressivas. E nós começamos então a examinar, sempre dando fumaça, não distraindo com a fumaça. Passamos a lidar, a ver o que se encontra na melgueira. Nós temos aqui, por exemplo, um favo com cera alveolada, recentemente colocada nessa colmeia, e as abelhas já estão iniciando o trabalho dos alvéolos, dos favos, para a posterior colocação de ovos, na parte de cria ou de mel, quando se encontra na melgueira, que nesse caso vai ser mel. Os favos estão todos em ordem. Isso é comum numa criação racional de abelhas como esta. Se dificulta o manejo do apicultor, e isso reflete na produção. O favo mostrado no início pelo professor Mauro era apenas uma lâmina de cera alveolada. Agora nós já podemos ver um favo totalmente trabalhado, pronto para as abelhas depositarem mel. Neste outro, veja só, nós já encontramos uma região com um pequeno depósito de mel. O professor Mauro Martinho conta que, numa criação organizada, a parte de cima da colmeia é sempre constituída pela melgueira, essa região que estamos observando com a produção de mel. Embaixo da melgueira está o ninho das abelhas, ou seja, a parte que corresponde à cria da colmeia. Normalmente, uma colmeia de 60 mil operárias, 400 angões e uma rainha pode produzir até 100 litros de mel por ano. Nesta outra colmeia, o professor Mauro mostra as regiões de mel e pólen das abelhas indígenas. Você me falou que a produção de mel dessas abelhas não é muito grande, mas a qualidade dele compensa a pouca quantidade. É por isso que isso desperta interesse dos apicultores em relação a essas abelhas? Normalmente as melíponas, as trigonas têm uma produção de mel muito menor do que a da abelha Europa. Só que é um mel de excelente qualidade. É um mel muito procurado na área da medicina. Então, inclusive, nós estamos tendo agora um crescimento muito... Agora, meliponicultores, que querem trabalhar só com as abelhas indígenas sem ferrão. Dá pra gente notar, né? E agora a gente nota aqui, por exemplo, os potes de mel. Você pode verificar aqui, nós vamos abrir aqui, como é que esse pote de mel tá cheio de mel, olha. Ó, aí, tá vendo? Esse daqui é o mel também, já pronto, né? É o mel prontinho. Aí, ó, tá cheio de mel. Todos esses potes aqui estão cheios de mel. E nós temos os potes também de pólen. Elas sabem muito bem. Elas dividem perfeitamente. Como elas dividem? Dividem normalmente, né? Tem uma região na parte de potes de mel e uma região de pólen. Aqui, pólen é a única fonte de proteína que as abelhas têm. A cria necessita de mais de pólen. Professor, falando de pólen, é muito importante o pólen também para o apicultor. Aliás, pode ser uma fonte de renda maior do que todos os outros itens de produção da abelha, atuando na lavoura, polinização de flores, etc. Como é que isso se dá? As abelhas produzem mel, produzem gelé real, produzem própolis, até o veneno dela está sendo muito explorado agora, produz cera. Mas o mais importante do que tudo isso é o grande papel que ela desempenha da polinização, a fecundação das flores. Então,
as abelhas têm uma importância muito grande. Esse pólen que as abelhas coletam, elas coletam de uma flor, carrega para outra flor, e ela está